Amém? Nós não podemos aceitar os limites impostos pela nossa carne, pelo nosso jeito, pelo nosso temperamento. O jejum age exatamente nessas áreas das nossas vidas, nesse tipo de casta, nesse tipo de incredulidade, nesse tipo de pecado que nós não conseguimos romper. Olha o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meu irmão, sabe onde que o pecado ainda tem domínio na minha carne, no meu corpo mortal? Aonde não existe graça ainda, nessa área da minha vida. Por que não existe graça ainda? Porque o pecado tem dominado. Por que o pecado tem dominado, ainda que eu não quero que ele domine? Porque esse corpo mortal, eu não estou disciplinando, eu não estou escravizando o meu corpo mortal. Eu estou deixando ele viver do jeito que ele nasceu. Eu estou deixando ele viver do jeito que ele acha que ele tem que viver. Meu irmão, Paulo disse aqui, no capítulo 7 do mesmo livro de Romanos, ele disse assim no versículo 18, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quantas vezes você quis, você como um nascido de novo, você aquele que já entregou sua vida para Jesus, quantas vezes você quis agir de maneira diferente, mas você não conseguiu? Quantas vezes você quis ser diferente e você não consegue? Quanto tempo faz que você está tentando mudar algumas atitudes, alguns vícios da tua vida, remover vícios da tua vida, tirar coisas e colocar coisas, tirar coisas que não prestam e colocar coisas que prestam na sua vida, e às vezes você não está conseguindo? Quantas vezes eu quis mudar a minha vida e eu não conseguia, aí eu achava, não, eu vou passar isso, eu vou passar um óleo ungido e vai mudar as coisas, e não mudou. Eu vou usar roupa tal e não mudou. Eu vou comprar isso, vou levar para casa e não mudou nada na minha vida. Meu irmão, o jejum ele vem para agir nessa carne mortal que não nasceu de novo, nessa carne que o pecado ainda reina, nessa carne que se eu der brecha, se eu deixar a rédea solta, a rédea folgada, a minha alma vai levar, a minha alma que não nasceu de novo, vai levar o meu corpo que não nasceu de novo para lugares que eu não queria viver, que eu não queria estar. Quantas vezes você já falou coisas que você não queria falar? Quantas vezes você fica com o mesmo pensamento que você não queria pensar? O que está faltando? Está faltando graça. Não graça de Jesus não graça de Jesus, mas está faltando graça de Jesus na sua vida, na minha vida. Está faltando espaço. Está faltando o quê? Que esse odre velho, que esse tipo de demônio em nós, pastor, está falando que eu sou endemoniado? Não, esse tipo de opressão, esse tipo de incredulidade, essa sutileza do inimigo, esse domínio do inimigo na minha vida através do pecado, na minha carne mortal, ele ainda tem reinado. Por quê? Está faltando jejum, está faltando disciplina. E por que o jejum faz isso? Esses dias eu li uma carta do pastor Dave, achei muito interessante. Ele disse assim, imagina se você se dispusesse, se você parar de comer durante 6 meses, você vai só tomar água, daqui 6 meses você não existe. A tua carne ia estar tão debilitada, que a tua carne não ia ter condição de pecar, não ia ter condição de fazer nada, inclusive você morreria. Né? Ele falou isso num tom irônico, numa brincadeira. Ele falou assim, do mesmo jeito que mata a carne, se deixar de comer, mata a tua carne. Deixar de comer, mata essa carne onde o pecado habita. Você está entendendo? Você enfraquece o poder da carne. Você enfraquece o lugar da habitação do inimigo. Pensa uma coisa aqui comigo agora. É como se você, quando eu estou jejuando, é como se você fosse destruindo a fortaleza do inimigo na tua carne. É como você fosse destruindo os muros, aí o diabo corre para dentro de um quartinho, você arranca a janela, arranca o telhado daquele quarto e você vai jejuando. Você jejua uma vez por semana, depois você passa a jejuar 2 vezes por semana, você retira o seu almoço, você retira o teu café da manhã, e aí o que vai acontecendo? Você vai destelhando a casa do inimigo, você vai
destruindo a casa dele, a habitação dele. Você vai enfraquecendo o poder dele. E vai chegar uma hora que a carne vai querer alguma coisa errada. A alma vai querer um negócio diferente. Mas o espírito, você está orando em línguas, o espírito está edificando. Você está jejuando, a carne está enfraquecendo. Qual que é o resultado? O espírito prevalece, o espírito vence. Se o espírito vence, o teu corpo inteiro vence. Amém? Olha o que Paulo disse aqui no capítulo 8 de Romanos. Aliás, o capítulo 6, 7, 8, leia em casa. Leia todo esse texto com essa visão de mortificar a carne. Olha o que ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 8. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. A tua carne, essa é uma verdade. Como diz o pastor Dave, é uma verdade posicionada. Você precisa alcançar essa verdade na sua vida, que o seu corpo ele está morto por causa do pecado, e se ele está morto, ele não tem condições de dirigir a sua vida. Quando fala corpo, está falando carne e alma. Ele não tem condições de dirigir a sua vida se ele estiver morto. Pastor, mas o meu corpo ainda está vivo demais. É isso que nós estamos falando, é nessa área que o jejum atua. Versículo 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Meu irmão e minha irmã, Deus tem uma vida sobrenatural, abençoada, próspera, feliz, bem-sucedida para você. Sabe quem está limitando? A tua carne, o teu corpo, a tua alma, que não nasceram de novo e estão querendo dirigir a sua vida. Mortifica essa carne. Estou falando de jejuar 6 meses, não, misericórdia, hein? Eu estou falando de 1 vez por semana. Não, eu quero caminhar mais rápido, pastor. Eu quero mortificar mais a minha carne. Jejua 2 vezes por semana. Que jejum que você faz, pastor? Eu jejuo assim. Eu jejuo um dia inteiro. Eu fiz um compromisso agora, estou jejuando 2 vezes por semana. O dia inteiro eu fico sem comer. Não tomo café da manhã, que para mim não é muito difícil. Não almoço, que para mim é bem difícil. Não tomo café da tarde, vou comer lá pelas 5, 6 horas da tarde. 2 vezes por semana. Moço, vou te falar uma coisa, tem feito diferença. Tem feito diferença na minha vida. Eu tenho um pouco de prática de jejum. Teve um ano que eu passei 1 ano inteiro jejuando. De segunda a sexta. Todos os dias. E fez diferença na minha vida. Esses dias eu dei uma relaxada, aí a carne ficou toda saidinha de novo. Deus falou para mim, Marcelo, não está na hora de enfiar um jejum nessa carne tua, não? E aí eu comecei de novo, e as coisas começaram a acontecer de novo. Uma liberdade maior, uma paz maior. Por quê? A carne vai sendo disciplinada. A alma não vai mais fazer o que ela quer. E esses dias ali na igreja, antes disso, deixa eu ler um negócio aqui para você. Gálatas, no capítulo 5, está escrito assim. 5 mesmo? Está escrito assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que o jejum faz quando eu estou andando no Espírito? Nós acabamos de ler. Que pelo Espírito eu mortifico a minha carne. Jejuando eu estou mortificando a minha carne. Quando eu estou mortificando a minha carne, o que está acontecendo? Eu não vou mais, não é que eu não vou mais ser tentado. A minha alma continua ainda querendo coisa que não presta. A minha carne continua ainda querendo andar fora do padrão de Deus. Mas eu não vou mais satisfazer os desejos da minha carne. Esse texto Paulo deixa muito claro. A carne e o espírito são opostos. Eles são opostos. Quem que é vitorioso numa briga? Uma vez eu vi uma ilustração. Um homem tinha um cachorro preto e um branco. Final de semana ele apostava no preto, o preto ganhava. No outro final de semana apostava no branco, o branco ganhava. Um amigo dele chegou para ele e falou assim, moço, não vou apostar não, mas me fala qual que é o segredo teu. Ele falou assim, ó, quando eu vou apostar no preto, eu deixo o preto alimentando e deixo o branco passando fome. Chega no final de semana, o branco está mais forte. E o preto está mais forte e o branco está mais fraco. O preto ganha do branco. No outro final de semana eu vou apostar no branco, então eu alimento o branco e arranco a comida do preto. Meu irmão, está na hora de você arrancar o alimento da tua carne. Está na hora de você colocar um jejum na tua carne para enfraquecer a tua carne. Está na hora de você alimentar o teu espírito orando em línguas. E o que vai acontecer? Você vai ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor do que você está vivendo hoje. Você vai começar a fazer o que você sempre quis fazer. Você vai começar a administrar a sua vida. Amém? E para nós encerrarmos, tem um texto aqui em capítulo 5 de Efésios, que Deus fala assim,
E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esses dias Deus me ensinou algo tremendo, e eu compartilhei lá na igreja. Uma pessoa que jejua e ora, aqui ele está falando o quê? Ele está falando assim, não beba, não se embriague com vinho. No vinho tem dissolução, né? Uma pessoa bêbada, o que ela faz? Ela bate carro, briga com a mulher, perde emprego. Essa é a dissolução, esse é o prejuízo. O que tem? Acaba com a saúde dela. A bebida não tem nada que presta. Deixa eu dizer algo para você. Quando uma pessoa está bêbada, o que acontece na vida dela? Os sentidos naturais dela são afetados. O cara está dirigindo, todo chapado, bêbado, o que acontece? Bateu no poste que ele achou que estava na rua ainda. Não enxerga direito, não escuta direito, não fala direito, né? Fala tudo mole, você nem entende. Quando uma pessoa ela está embriagada, os sentidos naturais dela, olfato, visão, audição, paladar, tato, eles estão alterados. Os sentidos naturais de uma pessoa bêbada, eles ficam alterados. Deus está falando o quê? Não embriague-se com o vinho. Não embriague-se com o vinho para você ter prejuízo. Embriague-se, encha-se do Espírito Santo, falando em outras línguas. E o que vai acontecer quando eu estiver orando em outras línguas? Os meus sentidos naturais, eles estarão abalados, eles estarão alterados. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se não veem. Bem, Deus falou para mim a respeito de algo. Naturalmente eu não estou vendo, mas espiritualmente eu estou vendo. E eu estou tendo mais facilidade de ver espiritualmente, porque eu estou mais cheio do Espírito Santo, eu estou embriagado do Espírito. O meu sentido natural, a minha visão natural está afetada, mas a minha visão espiritual está extremamente aguçada. E o que Deus falou para mim esses dias foi uma coisa interessante. Ele falou assim, quando uma pessoa bebe com a barriga vazia, sem comer nada, ela fica mais facilmente, ela se embriaga. É aquilo, se para o cara ficar bêbado, ele tem que tomar 4 cervejas, se ele beber com a barriga vazia, com 2 cervejas ele já está tonto. Meu irmão e minha irmã, você quer ficar tonto no espírito mais rápido? Jejua. Jejua. Você vai jejuar e você vai orar em línguas. Você vai se embriagar mais fácil. Você vai alterar os seus sentidos espirituais mais fácil, enchendo-se do Espírito Santo e jejuando. De um lado você está se enchendo do Espírito, embriagando-se, e do outro lado a barriga está vazia, a carne está fraca. Como é que dá errado um negócio desse? Mas essa casta, esse tipo de incredulidade, esse tipo de limite, não é retirado sem oração e jejum. Quem jejua e ora no Espírito se embriaga mais fácil, fica tonto mais fácil. Você tem os seus sentidos espirituais mais facilmente aguçados e preparados. Jesus veio para te dar vida espiritual. Jesus veio para que você reinasse nessa terra. Jesus veio para que você tivesse uma vida próspera, feliz, bem-sucedida e abundante. Não deixa a tua carne natural limitar mais a sua vida, não. Não deixa a sua velha alma, a sua velha natureza dirigir os seus passos mais, não. Jejua e ora. Os irmãos gêmeos do poder de Deus. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. E eu quero escutar testemunho seu, que isso tem causado mudança, transformação na sua vida. Que esse limite que existia não existe mais. Que você tem rompido com esses limites na sua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida.